Paz seja convosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado, nos guardado, nos protegido, nos alimentado, nos vestido, nos dado moradia e transporte. O nosso Deus Todo-Poderoso, que é acima de tudo, acima de todos, e que te escolheu nesta noite para estar junto conosco, em louvor e adoração ao santo nome dEle. Hoje é o dia dEle. É um dia de louvor para Ele, não é um dia para você receber massagem no seu ego, não é um dia para você... Não, você sai de cena e o Senhor entra. O Senhor é aquele que está, era e há de ser. E nós nos reunimos exatamente com o intuito de louvar o seu santo nome. Espero que você tenha tido um dia agradável. Você que perdeu a escola bíblica dominical deveria ter acordado mais cedo. Independente disso, nós gravamos, eu vou estar disponibilizando na semana. Não é o ideal, mas é melhor do que você não ter ensino nenhum. E aí à tarde, nós tivemos o nosso almoço, tivemos um tempo de descanso. E é o momento realmente agora de nós nos dedicarmos no louvor e adoração ao Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos a nossa vida no Teu altar. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa, Pai querido, nos dar a instrução, que o Senhor possa, Pai, que nos dar o entendimento, que nós possamos ouvir a Tua voz, mais do que ouvir a minha voz, Senhor, os Teus filhos e filhas possam ouvir a Tua voz. Quero consagrar a Ti, Pai, esse tempo da ministração da palavra, de louvores, Pai, de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor possa abençoar a transmissão, como também a recepção no aparelho dos meus queridos e amados. Ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nossa alma se alegra no Senhor, que é o nosso Salvador. Nós, Pai querido, com as nossas vidas, procuramos, devemos levar toda a glória ao Seu nome. Nossa alma, Senhor, estava longe dos Seus caminhos. E muitas vezes, Pai, nós, na nossa caminhada, nós nos encontramos longe. Por isso nós precisamos, Pai, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos Te ver, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, para que nós possamos Te tocar, nós possamos Te abraçar, nós possamos Te ver. Amém. Glórias ao Senhor. Graças ao nosso bom Deus, estamos aqui mais uma vez. O Senhor tem nos concedido graça, o Senhor tem concedido a nós a sua benevolência, nos dado força para continuar caminhando. Como as coisas elas são diferentes. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Como é bom ver as pessoas abraçadas nas fotos. Em momentos em que num dia está brigado, no outro dia está reconciliado. Como é bom a reconciliação. Estamos nesta noite reunidos mais uma vez para glorificar o nome dele. E eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer mais uma oração para você que chegou agora. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado, pela Tua benevolência, pelo Teu amor para conosco. Abrimos o nosso coração para que o Senhor, Pai querido, entre com a Tua semente. Que a Tua palavra, Pai querido, possa cair num terreno bom, que o nosso coração seja um terreno bom. Amém. Nos dá o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, e que nós possamos, Pai, ouvindo esta palavra, que não provém de mim, mas que provém do Senhor, gerar mudança e transformação nas nossas vidas. Ora em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a recompensa do justo. E é sempre interessante quando eu faço essa abertura, porque eu fico buscando do Senhor alguma ilustração, alguma coisa diferente para que te chame a atenção. Não apenas que você ouça, mas que você também consiga gravar alguma coisa extra. E eu estava nesse como todos os domingos, meditando, e aí o Senhor ele me deu a ilustração que nos antigos filmes de faroeste americano,
Sempre haviam dois personagens clássicos: o xerife da cidade e o bandido procurado. Aquele que era procurado tinha cometido muitos crimes e pela sua captura era oferecida sempre uma grande recompensa. Na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, nós também temos um bandido que tem que ser capturado e posto em prisão. Sabe o nome dele? Eu. Quando você olhar no teu espelho, antes de dormir, a hora que você for escovar o seu dente, para você dormir, você olhar no espelho e você fala assim: amanhã eu te pego, bandido. Amanhã eu te aprisiono, bandido. A luta entre a carne e o espírito se inicia com a conversão do nosso coração e só se findará na nossa morte. Ou quando houver a segunda volta de Cristo para resgatar a sua igreja. Jesus Cristo está voltando. Até lá viveremos nesse filme de faroeste, na busca do aprisionamento da nossa antiga natureza, também conhecida como a nossa carne. Já falei esse exemplo, mas é um exemplo que cabe aqui. Martinho Lutero, um dos reformadores, dos grandes reformadores, ele certa feita, ele falou assim: eu matei o meu velho homem, eu afoguei ele, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então ele sabia que ele tinha uma luta diária com o seu eu interior. O verso que ficou da semana passada é Salmo 112, verso 2 e 3, que diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre, e esta recompensa do justo é o quê? O que eu ganho com isso? Foi a pergunta que nós fizemos na semana passada. Todas as nossas decisões, elas devem ser medidas e pesadas, tendo em mente a consequência, os prós e contras daquilo que nós fazemos. Se eu seguir por este caminho, acontece o quê? Se eu seguir por este caminho, acontece o quê? Não tome decisões explosivas, decisões emocionais, mas pense antes nas consequências, porque toda ação tem uma consequência. Para os que se submetem aos ensinamentos do Senhor, em vida é prometida a vida eterna. E além disso, nossos amados descendentes, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, aqueles que nos cercam, eles são influenciados por nosso exemplo. Não tem como. São influenciados pelo nosso exemplo e irão também seguir os nossos passos e serão benditos eternamente. Se você pegar uma grande quantidade de água e você colocar no chão, você pode ter certeza que a água ela vai se espalhar e cobrir uma área muito maior do que a água que estava naquele balde ou naquele mesmo copo. Há 2 semanas atrás eu estava aqui, eu fui pegar o copo d'água, eu derramei, tinha um pouquinho de água. Certo? Aí a hora que eu vi a água escorrer pelo canto, e quando eu fui ajudar aqui na faxina que a gente faz na terça-feira, eu vi a manchinha. A água ela vai longe. A sua ação, o seu exemplo faz a diferença. Mas eu não vejo. Falava com a minha mamãe hoje. Mas eu não vejo. Mas faz diferença. O que nós podemos fazer? Continuar caminhando. Nós não somos chamados a converter ninguém. Nós somos chamados a semear. Semear é falar, é dar o exemplo, é tentar viver o mais reto possível, para que as pessoas possam olhar para nós e nos achar como uma referência. Josué capítulo 24, versos 14 e 15, ele está lá naquela discussão com aqueles homens, fazendo a passada do final do livro de Josué, e iria morrer, e ele olha para aquelas pessoas e diz: agora pois temei ao Senhor e serviu, com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vai servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não era um ato profético, não. Ele simplesmente estava falando assim: eu vou buscar servir ao Senhor com integridade, eu vou buscar ler as Escrituras, eu vou buscar pôr em prática as Escrituras, e naturalmente
as pessoas que estão à minha volta vão ser influenciados, como naquele exemplo da água, a água ela vai se espalhar. Também podemos usar o exemplo do fogo. Estamos em época de queimada ainda, que o Senhor possa apagar aquele fogo. O fogo começa e ele se alastra. É a mesma coisa quando você age nas mãos e segundo as direções do Senhor. A palavra de hoje tem como título crentes e ímpios. Ou crentes e não crentes. Aqueles que são salvos e que não são salvos. Aqueles que são eleitos de Deus e que não são eleitos. Filhos e não filhos. Crentes e ímpios. Abra a palavra de Deus no Salmo 112. Salmo 112. Diz assim, a palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Palavra do Senhor. Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Peço, Pai, que o Senhor me capacite como instrumento da tua vontade, para que eu venha, Pai, a falar aquilo que procede do Senhor e não do meu coração. Que possamos ouvir a tua voz, ser edificados na força do teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Crentes ímpios. Dois grupos de pessoas. Não há mistura desses dois grupos. Muitas pessoas, elas intentam fazer sociedade com ímpios. Mas é meu irmão, é minha irmã, é meu tio, meu pai. Pessoas decidem casar, namorar com pessoas ímpias. Não, Deus muda. E aí a gente vê que há diferença. Alguns sofrem mais, alguns sofrem menos, mas todos sofrem. O primeiro versículo que nós vamos meditar nesta palavra é Salmo 112, 4, que diz: ao justo nasce luz das trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Como o sol brilha numa parte da terra e todas as demais partes dela permanecem em trevas, Deus isenta o justo das calamidades comuns da vida humana. É uma realidade. Pode ser que você não enxergue, pode ser que você não veja, mas é isso que ocorre. Também, da mesma maneira que o dia sucede à noite, Deus, ainda que permita que os seus servos sofram a opressão por algum tempo, Ele permitirá que a calma e a claridade lhe sejam devolvidas. Crente, ele passa por luta e dificuldade. O Senhor livra de muitas? Sim. E aquelas que o Senhor não livra? Será que é punição de Deus? Às vezes sim. Será que é Deus tentando me corrigir? Provavelmente sim. O Senhor, ele tem um propósito nas lutas e dificuldades. A mesma luta e dificuldade na vida de uma pessoa traz destruição. Na vida de outra, faz com que ela cresça. Salmos capítulo 30, verso 5 diz: porque não passa de um momento a sua ira de Deus. Pastor, Deus fica irado? Fica. Por que Ele não me consome? Porque Jesus não deixa. Ele fica na frente. Eu lembro que, já vou ler o resto do versículo, eu lembro que quando eu ainda era pequeno,
E a minha tia, falecida, querida e amada, ela morava com a gente, morou muitos anos conosco. E quando eu praticava alguma coisa errada, e eu sempre praticava alguma coisa errada, meu pai ele vinha para me corrigir e minha tia estava na frente. É assim que acontece com Jesus Cristo e Deus. O sangue dele, ele te protege da ira. Mas voltando aos Salmos 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Por trevas, ou tempo nublado, ou chuvoso, ou tempestuoso, como você achar melhor, o salmista tem em mente as aflições com as quais Deus sujeita os seus servos para a aprovação da sua paciência. Paciência de quem? Dele? Não. Ele não precisa ser provado em nada. Ele sabe de tudo. Quem é provado é você. Quem é provado sou eu. Não é o diabo que permite as coisas na sua vida. Não adianta você amarrar. Não adianta você expulsar. É Deus permitindo para que você cresça. E você tem que identificar um Deus soberano sobre todas as coisas. Senão você fica refém da ideia de que um Satanás, um demônio, que é uma criatura, tem mais poder do que um Criador. E aí você está em perigo, porque o seu coração não consegue suportar. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Sabe o que é açoite? Sabe o que é açoite? Você acha que é um tapinha no bumbum? Não é. Açoite se refere, no tempo de Hebreus, no Império Romano, em que Jesus Cristo, na sua paixão, ele passou por açoite. É chicotada, com ossinho na ponta, ou ponta de ferro, arrancando pedaços de carne. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nossa, que Deus mau, não. Deus ele não vai permitir que você continue caminhando e trilhando o caminho errado e vá para a perdição. Não vai. E ele faz o que for necessário. Ele faz o que for necessário. Enquanto o mundo inteiro é coberto por tribulações, a graça de Deus paira sobre os fiéis, os quais se sentem confortáveis e felizes, porque Ele, Deus, lhes é favorável no meio da luta. Com o teu crescimento espiritual, você vai começar a receber o impacto da vida, as rasteiras da vida, mas você vai tirar o pó, está ralado, está ardido, está machucado, levanta e continua caminhando. Aquele que não é do Senhor, ele não consegue. Não consegue. Nós temos a parábola do semeador como exemplo. A mesma palavra, ela é semeada para o mundo inteiro. Há sementes que caem à beira do caminho e o pássaro leva embora. É a figura de Satanás. Outras sementes caem entre espinhos. Elas crescem. Mas quando os espinhos começam a machucar, a pessoa ela desiste. Há sementes que caem também no meio das pedras. São as pessoas que entram na igreja e adoram a palavra, é maravilhoso. Pastor, eu não consigo me encaixar em outra igreja. Daqui a pouco, como ela não criou raiz, como ela não tem leitura da palavra, as dificuldades vêm e ela não suporta. E ela vai embora. Por isso que eu insisto tanto na leitura da palavra do Senhor. É assim que sua condição é apropriadamente diferenciada daquela que paira sobre a sorte dos demais seres humanos. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o crente e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Se você sair do caminho do Senhor, você vai experimentar um pouquinho disso. E eu não estou te falando para você fazer isso não, porque é amargo. É aquele exemplo que eu dou. Você, quando sai do caminho correto, você entra num espinheiro. E os espinhos, eles são postos numa posição em que você adentra e não se machuca.
Mas quando você tenta voltar, os espinhos eles estão virados para você. E para você passar por eles, você tem a sua carne rasgada. Para os ímpios, por mais que exultem em sua prosperidade, eles são cegos em meio à luz. Visto que são estranhos à bondade paternal de Deus e na adversidade se veem mergulhados nas trevas da morte e, consequentemente, jamais desfrutam um tempo de repouso tranquilo. A pessoa tem dinheiro, tem uma grande casa, tem 2 SUV na garagem, viaja para a Europa 3 vezes por ano e não tem paz, não tem alegria, não tem o prazer de chegar em casa e comer uma comida com a sua esposa, com seus filhos, de poder ficar sentado na frente da televisão ou conversando e dando risada porque as coisas perseguem ele. Ao contrário, os santos, sob quem paira constantemente o favor divino, embora sejamos passíveis de maus incidentes, as coisas acontecem conosco. Você fica doente, você perde ente querido, causas na justiça, reveses financeiros. Apesar de nós sermos passíveis também de maus incidentes que sobrevêm à humanidade, jamais nós somos sufocados pelas trevas. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Esta provação ela vai ter um limite que você consegue suportar. Quando você vai jogar toalha, que nem aquelas lutas de boxer, quando ele vai jogar toalha, há restauração. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A luta e dificuldade que existe na sua vida e é real, o Senhor ele vai trazendo momentos de acalento no coração para que você consiga passar por aquilo. Daí o entendimento que foi falado. Ao justo nasce luz das trevas. Cristianismo não é a ausência de lutas. É lutas com esperança. É luta com uma saída. A palavra de Deus diz que 7 caminhos de mal vêm contra você, ou melhor, 1 caminho vem de mal contra você e vão 7 embora. Nada fica sobre a sua vida. A sua casa ela é bendita. O problema é que nós temos uma memória muito curta e fraca. O nosso celular, smartphone, ele nos traz a memória e muitas vezes aparece aquela foto, olha a lembrança de tal época. E a gente nem presta atenção. Talvez ele esteja fazendo uma ação divina de Deus para que você olhe para aquilo e você fale, como eu sou bendito, olha essa lembrança, olha que legal. Entendeu? Estava vendo uma das fotos aí que nesse estilo aí, a Rayane e o Felipe lá em Valparaíso, e eles felizes. Nos momentos de dificuldade tem que lembrar daquela foto lá de 2000 e sei lá quando. Tem que lembrar, naquele momento eu era feliz. Deus estava comigo e Ele vai fazer isso de novo. Salmo 112, versos 5 e 6. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Entendendo que isso é ligado com o Salmo 112, 4, ele está saindo das trevas. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Quem vai defender? Deus. Ele defenderá, Deus, defenderá a sua causa em juízo. Você não será jamais abalado e terá tido em memória eterna. O Senhor, Ele nunca vai te abandonar. O que é ditoso, pastor Paulo? Ditoso é bom, feliz, afortunado. Bom o homem, feliz o homem, afortunado o homem que se compadece e empresta. Tudo estará bem para aqueles que atentam para a necessidade do próximo. Em meio à sua luta e dificuldade, Deus ele leva pessoas para você ajudar. É como a viúva, lá do texto do Antigo Testamento. O profeta chega para ela e fala assim, você tem alguma coisa para comer? Ela fala, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho para o meu filho e para mim, vamos comer e esperar a morte.
E o profeta fala, faz para mim primeiro. Ela olha, não sei se ela torceu o nariz, se ele teve que insistir, mas ela faz o bolinho e dá para ele. Sabe o que aconteceu? Ela foi afortunada. Todo aquele período de seca, de fome, ela tinha o que comer. Ela ia comer a última semente dela e morrer. Como ela ofertou, como ela abençoou o próximo, não estou falando de dízimo e oferta, falando se abençoar o próximo. No meio da sua dificuldade, o que acontece é que Deus multiplica. Amém. Isso é um mistério. Não é um mistério que as pessoas fazem na igreja, aí, dá 1 milhão, dá o teu carro, dá 20%. Não, não é nada disso, isso é loucura. É questão de você ver o próximo passando uma necessidade e você falar assim, estenda a mão. Da mesma maneira que Jesus estendeu a sua mão, você vai e estende a mão para a pessoa. Tudo estará bem com aqueles que atentam para a necessidade do próximo. Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, do teu todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Sua intenção, salmista, é mostrar quão profundamente os ímpios são enganados quando aspiram à felicidade por meios perversos, práticas ilícitas, visto que o favor divino é a fonte de todas as coisas boas. Você acha que essas pessoas que aparecem nos jornais, é o mensalão, é o petrolão, é a marmita não sei das quantas, é a propina não sei do que, você acha que eles são felizes? Você acha que o traficante, que ele é preso, na sua garagem tem 2 Porsches, 3 Ferraris, ele é feliz? Você acha que uma pessoa que é foragida da justiça porque desviou o dinheiro e vive lá na Europa, ela é feliz? O coração dela nunca está em paz. É aquela sensação de sempre estar olhando por cima do seu ombro. Será que vão me pegar? Será que eu posso comer aqui com tranquilidade? Será que eu peço aqui nesse botequinho aqui, eu posso comer uma coxinha a mais, sem que alguém da polícia venha e me prenda? Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem nos capacita a sermos bons. É Deus quem nos tira desta lama do nosso egoísmo, da nossa autoestima, em que você acha que você tem que ser o bonita, o melhor, o amado, e Ele fala, não, olha para o outro, cuida do outro. Mas Deus, eu estou com o meu carro quebrado, como que eu vou ajudar? Ajuda, estende a mão, cuida. Deus, Ele está olhando dos altos céus. Amém. Ele é um Deus que segue na nossa frente. Com o povo de Israel no deserto, ele se manifestava numa coluna de nuvem, sol de 70 graus. A nuvem os protegia. Não ficava nem uma ovelhinha no sol, nem um cachorrinho no sol. O idoso, a criança, o homem, o jovem, todos protegidos pela coluna de nuvem que estava ali. E à noite, deserto, frio, 50 graus, abaixo de zero, não, tô louco. 2 graus, 3 graus, sei lá qual a temperatura no deserto. Aquele frio, a sua pele ainda, você foi na praia, você sabe, começa a ficar aquela pele quente do calor, e aí chega de noite aquele frio, parece que você fica mais frio ainda. Coluna de fogo, posta no meio do povo de Israel. Aquelas pessoas estavam ali sendo aquecidas e não eram queimadas. A temperatura simplesmente mantinha a temperatura ambiente numa condição agradável. Não era muito calor, para eles ficarem suando, e nem era muito frio,
para eles ficarem tremendo de frio. Ele segue à nossa frente, pondo-nos em guarda, porque além de Ele nos proteger, Ele nos ensina. Ele nos põe em guarda contra aquela ilusão que os ímpios evocam sobre si mesmos, apressando-se a enriquecer por meio de ações erradas, enquanto os fiéis, por sua clemência e bondade, abrem um canal através do qual lhes flui o favor divino. Aqueles que são ímpios, eles querem ser ricos cada vez mais. Vem uma situação e querem enriquecer, eu quero aproveitar. Está faltando água? Eu vou aumentar minha água. Está faltando álcool gel que eu pagava R$2, agora é 50. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero encher os meus celeiros. O cristão não. O cristão ele age com clemência e bondade. E o que acontece é que os bens do Senhor, os bens dele, através do Senhor se multiplicam. O salmista então exemplifica essa ação. Como que eu posso fazer? Emprestar. Com um fruto da misericórdia, pois o ímpio também empresta, mas ele quer juros. Quando você emprestar dinheiro para alguém, não cobre juros. Talvez uma correção monetária da poupança, alguma coisa bem tranquila, mas não cobre juros. Não procure se enriquecer com a desgraça do outro. Deus está olhando isso. O realmente abençoado é aquele que, de sua compaixão e não com o intuito de sufocar o pobre, lhes propicia alívio. A esse Deus torna próspero e receberá defesa no dia do juízo. Essa pessoa que olha para a dificuldade do próximo, não como uma forma de eu ganhar dinheiro, mas como uma forma de abençoar, Deus abençoa. Vi um filme muito interessante, chamado Padman, que é um homem na Índia, e ele começa a se preocupar com a sua esposa, porque lá na Índia, pelo menos isso foi no passado, não sei que passado, a menstruação da mulher era tida como uma coisa abominável, em que a mulher tinha que dormir lá na varanda, não podia ter contato com nada, nem pegar comida, nada. E ela usava o pano dela lá 1, 2, 3 vezes por todo o período da sua menstruação, e aquilo trazia doenças. E aquele homem ele se sente incomodado. E depois de todo o meandro da luta, entendeu? E rejeição, e as pessoas tacando pedra nele, uma pessoa fala para ele assim: vamos patentear para você ganhar milhões. Ele falou assim: não, eu não quero ganhar milhões. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas. O cara era da Índia, era hindu, não tinha uma prática cristã, mas no coração dele o desejo era o quê? Abençoar as pessoas. Os justos administrarão seus afazeres com prudência e discernimento, de modo que em suas atividades domésticas não serão gananciosos, mas em cada particular se esforçarão por se deixar guiar pelos princípios da moralidade. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, trate e trabalhe dentro dos princípios da moralidade. Não queira levar vantagem das pessoas. Seja o certo, seja o correto. Agindo assim, certamente eles não serão abalados, na confiança de que Deus sustenta os compassivos e amáveis, de modo que em meio a todas as dificuldades da vida eles permanecem inabaláveis. Quando você é uma pessoa que age no sentido de abençoar, cuidar de vidas, você pode ter certeza que Deus ele vai te retribuir. Certeza. Isso é regra. Certeza. Eu não estou falando que você vai ter riqueza. Eu não estou falando que você vai ter milhões de reais. Não estou. Pode ser, sim, pode. Mas não é isso. Quando uma pessoa abençoa outra, Deus está vendo e concede a ela mais graça. Isso é regra. Regra de Deus. Eu tenho sido abençoado e as pessoas que me abençoam são abençoadas. Falava com uma pessoa essa semana. Pela sua bênção sobre a minha vida, Deus ele vai te abençoar. Eu não estou mandando, não estou ordenando, mas eu conheço a regra de Deus. Ah, mas eu não fiz pensando isso. Não importa, Deus ele vai abençoar. Porque sabe que o seu coração é abençoador e você não vai reter a bênção e você vai abençoar mais ainda. Somos vulneráveis, sim. Eu sou vulnerável. Você é vulnerável. Mas nós permanecemos inabaláveis. Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, faz a sua parte, para que possais resistir no dia mau, porque ele vem. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Pode vir. Pode vir.
Somos vulneráveis? Sim. Mas nós somos confiantes nas promessas. Não só nas promessas, mas quem as falou? Deus. Salmo 112, 7, último versículo dessa noite, diz: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. E pastor Paulo, agora pegou. Quando a onda bate, eu tremo. Os justos, diferentemente dos incrédulos, que tremem ante ao mais leve rumor, confiam tranquila e pacientemente no cuidado paternal de Deus em meio a todas as más notícias que lhes sobrevinham. Pastor Paulo, não me sinto assim. Eu sou incrédulo? Você é incrédulo? João 20, 27 diz: Cristo tinha morrido, ressuscitado, adentra dentro do cenáculo onde estavam os discípulos uma segunda vez. Na primeira Tomé não estava. E Tomé, quando ouve aquela notícia, fala assim: eu só vou acreditar se eu colocar a mão no buraco do dedo da mão dele. Vou colocar o dedo no buraco da mão dele. Ou colocar a mão do lado onde a espada entrou. Jesus aparece, buf! A paz seja convosco. E fala assim para Tomé: põe aqui o dedo e vê nas minhas mãos. Chega a tua mão também e põe no lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Pastor Paulo não ajudou em nada. Todos nós temos um pouco de Tomé. Todos nós temos um pouco desta incredulidade. Cabe a você e cabe a mim fazer o quê? Crescer. Pequenos ventos poderiam te abalar e talvez agora eles não te abalem. Outros ventos te abalam. É o crescimento espiritual. E aí você tem que entender que apesar dessas lutas virem, e muitas delas você reputá-las como normais e comuns, outras pessoas estão sofrendo porque não sabem lidar com elas. É nesse momento que você estende a mão para ela e fala: eu sei o caminho. Eu já passei por isso, deixa eu te ajudar. Qual é a razão por que os incrédulos estão em constante agitação? Senão o fato de que eles acham que estão nesta terra nas mãos do destino. Eu não posso fazer nada. Não há um Deus. Deus está lá sentado, velhinho, cabelinho branco, como o Papai Noel da Coca-Cola. Ele não tem mais nada a fazer de força. Os fiéis são libertos dessa incredulidade, visto que não dão ouvidos a rumores, nem o medo que os rumores lhes causam impede-os de invocar constantemente a Deus. Acordei hoje pela manhã meio agitado, meu coração estava agitado. Se você assistiu ao primeiro dominical, você pode ter visto que eu estava acelerado. Minha esposa falou assim: você está falando muito rápido, está comendo as palavras. Quando você vê eu falando muito rápido é porque eu estou agitado. E aí hoje de manhã eu orava a Deus, falava: Deus, me sustenta, me guarda, me dá forças. Me sustenta, me guarda, me dá forças. Os filhos de Deus podem manifestar os sintomas do medo ante o prospecto de perigo iminente. Normal. Você não está esperando, você fica chocado. Mas por quanto tempo você fica chocado? Esse é o detalhe. Quanto tempo você fica chocado? Quanto tempo você fica angustiado e depressivo? Este é o ponto. Não você ficar ou não ficar. Se nós desconsiderarmos totalmente as calamidades, essa indiferença seria resultado não de confiança em Deus, mas de insensibilidade. Eu não quero você com o coração duro. Eu quero com você com o coração sensível às coisas, mas um coração que consegue, depois de receber uma pancada, consegue voltar a bombear o sangue normalmente. Eles não conseguem, os ímpios, eles não conseguem afastar todo o temor e ansiedade, mas reconhecendo a Deus como guardião da sua vida e prosseguindo o curso do seu caminho, não se entregam nas mãos do Senhor. De alguma maneira eles sabem que Deus está por trás da coisa, mas a pessoa não se entrega. Não se entrega. Mas e aquele que é do Senhor? Esta é a grandeza do justo, sob a influência da qual o profeta declara que eles podem desconsiderar os rumores do mal que causam medo em outros. Agindo com sabedoria, eles também confiam em Deus para sustentá-los, porque cercados de todos os lados, nós somos cercados de lutas, dificuldades por todos os lados.
Se nós não tivéssemos Deus, nós entraríamos em desespero, se não fôssemos sustentados pela confiança que estamos seguros sob a proteção de Deus. Sem a proteção de Deus, sem essa certeza, você tira a sua vida. Estava vendo um filme esse fim de semana, em que 3 homens voltaram da guerra do Afeganistão, e quando um dos homens chegou em casa, a sua casa estava vazia, a sua esposa não estava mais lá, sua filhinha não estava mais lá. Ele tentou de todas as formas, aí chegou uma hora que ele pegou e foi lá no trabalho dela, com um revólver aqui atrás. E aí eu pensava, ele vai matar ela. Começou a conversar com ela. E ela, não volto, você ficou muito tempo, cansei, não quero. E ele, não aguento, não consigo, eu não consigo ficar sem você, não consigo ficar sem a nossa casa, sem a nossa filha. E ela olhou para ela, se vira, ele pegou o revólver, então não quero viver mais. Pá! Morreu na hora. Falta da segurança que não está protegido por Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Você vacilou, ele te dá uma rasteira. Mas e aqueles que não são? Aqueles que são filhos? Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Satanás, ele como um leão ruge, e o Senhor cala a boca do leão. Da mesma maneira que Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, em que os leões, eu estava lendo essa semana com a minha família, e aí os leões vinham para Daniel, eles calavam, e aí Daniel talvez tenha dormido encostado na juba do leão. Pela manhã o rei vem: Daniel, Daniel, filho do Deus Altíssimo. E Daniel, em vez de xingar o rei, fala: maldito, você vai queimar. Ele fala: ó, meu rei, meu Deus me salvou. Aí ele falou: é? Então pega a família, pega aquelas pessoas que te acusaram e coloca nessa cova e fecha a porta. A palavra de Deus diz que as pessoas não tinham chegado nem no fim da cova e os leões eles já tinham massacrado a todos, porque eles não têm a proteção de Deus. O profeta descreve aqui a verdadeira estabilidade. O que é ser estável? O que é ser próspero? Não é conta bancária cheia de dinheiro. Pode ter também. A nossa estabilidade consiste em descansar em Deus com uma confiança inabalável. Dá aquela tremida e você fala: Deus está nas suas mãos. Em contrapartida, a confiança presunçosa com a qual os ímpios se deixam intoxicar os expõe à mais profunda indignação de Deus, visto que ignoram a fragilidade da vida humana em seu coração orgulhoso e se colocam loucamente em oposição a Ele. O salvo, o filho, consegue ver a mão de Deus. Aquele que não é salvo, aquele que não quer Deus, ele vê a situação, ele sabe que aquilo vem de Deus, e em vez dele se curvar a Deus e se arrepender e pedir para mudança na vida dele, ele faz o quê? Ele afronta a Deus. Falávamos hoje pela manhã: levanta o nariz, soberba, eu sei o que eu faço, eu não abaixo a minha cabeça para ninguém. Apocalipse 16, verso 8 e 9, fala desta situação. Quando as pragas vierem, a destruição sobre a terra intensificar, faltar o alimento, o calor aumentar, faltar água, faltar amor, faltar tudo, o ser humano, como ele vai agir? Aqueles que não conhecem a Deus. Salmos 16, verso 8 e 9. O quarto anjo derramou então a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. É só aproximar o Sol 1 milímetro ou menos do planeta Terra, que a temperatura aqui sobe de 30 a 40 graus para 500, para 1000. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Sabe o que eles fizeram? Em vez de se arrepender, blasfemaram o nome de Deus. Maldito seja esse Deus que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram e não lhe deram glória. Eu prefiro padecer a me render a Deus.
Isso existe? Existe. O que eu posso fazer? Nada. O que você pode fazer? Nada. A não ser orar. A não ser continuar caminhando. A não ser continuar sendo exemplo para as pessoas e para as vidas. Portanto, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Não é para você. É para aqueles que não acreditam. É para aqueles que não confiam. O senso de calamidade, embora deixe os fiéis alarmados, eu fico alarmado. Quando acontece alguma coisa, desconcertado, nós não desanimamos. Porque nós não temos a nossa fé abalada, pela qual, na verdade, nós nos tornamos mais ousados e mais firmes. Em uma palavra, não são insensíveis às suas provações, mas a confiança que depositam em Deus os capacita a elevarem-se acima das preocupações da vida presente. As lutas existem na sua vida, mas você está acima delas. Sujam o teu pé, mas ficam por lá. Assim, preservam a serenidade. Com o cuidado de Deus, você preserva a tranquilidade, o equilíbrio da sua mente. Você não pira. Você aguarda com paciência que chegue o tempo próprio da vingança do Senhor e dos seus próprios livramentos. É assim a diferença entre o justo e o injusto, entre o salvo e o não salvo, entre o filho e o não filho, entre o crente e o ímpio. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pelo Teu zelo com as nossas vidas. Queremos, Pai, louvar o Teu santo nome pelo Teu cuidado conosco. Independente da nossa fidelidade, Tu és fiel e Tu nos protege e nos guarda. E nós agradecemos, Pai querido, porque sabemos que Tu estás conosco pelos séculos dos séculos. Amém. Nos sustenta, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Estou sentindo falta de você no dominical. Aguardo que você desperte. Pare de dormir. Se você morrer, se for para o campo da esperança, você vai descansar muito lá. Aproveite esse tempo. Aproveite o tempo de vida. Aproveite o tempo com seus queridos e amados. O seu tempo com o Senhor. Quero agradecer porque você esteve todo este dia comigo, de manhã e à noite. Quero agradecer porque você tem sido fiel e tem permitido que eu exerça o meu papel de pastor, falando para alguém. Uma das minhas orações, tanto na manhã como na noite, é que o Senhor possa te trazer. Porque não adianta eu preparar uma palavra, não adianta eu estar pronto, sem que você esteja disponível para ouvir a palavra do Senhor. Então, eu agradeço porque você esteve mais um período conosco. Quero orar abençoando a sua semana. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença a vida dos Teus filhos e filhas, as suas lutas, dificuldades, enfermidades, necessidades, causas na justiça, dores. Que o Senhor possa, Pai, que trazer o alento para cada um. Que o Senhor possa, Pai, que cuidar de cada um. Que nós possamos, Pai, nos reunir na quarta-feira, na reunião de oração. E também no domingo que vem, dia 1º de novembro, penúltimo mês do ano, em que nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, que você tenha ainda um domingo de paz e tranquilidade, em nome de Jesus.